Olá, irmão e irmã, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Hoje, mais um dia que Deus nos permite celebrar e ter um tempo de adoração, de louvor, de engrandecer ao nosso Senhor. De antemão, eu já digo que estou provisoriamente sem a máscara, que a minha está aqui, e tem que tomar todo cuidado para pegá-la, né, por causa da possibilidade de contaminação, pelo fato de somente meu filho e eu estarmos neste espaço. Nós sempre tomamos todo cuidado, toda precaução, para que possamos celebrar ao Senhor com amor, com alegria, com liberdade, mas também com segurança, de modo que nós possamos proteger uns aos outros, entrarmos íntegros e também sairmos íntegros, saudáveis. Vamos agradecer ao Senhor pela vida e também pelo dia, pela oportunidade de nos unirmos aqui e de engrandecermos ao nosso Deus. Pai querido, muito obrigado pelo Teu amor leal, pela Tua maravilhosa graça, pelo perdão dos pecados que o Senhor nos dá generosamente em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, porque mais uma vez o Senhor nos permite reunir-nos como povo do Senhor, como corpo vivo de Cristo, e celebrarmos ao Senhor este culto, termos este tempo de adoração ao Teu santo nome e também de aprendizado da Tua palavra. Pedimos ao Senhor que a Tua bênção esteja sobre todos nós, que nós possamos, Pai, adorá-lo em espírito e em verdade, como a Tua palavra afirma que o Senhor deve ser adorado. Pedimos que Teu Espírito tenha total liberdade de ministrar aos nossos corações e nos conduzir tanto à compreensão quanto à prática da Tua palavra. E suplicamos por misericórdia também, Senhor, o privilégio de sermos úteis nas Tuas mãos. Usa as nossas vidas para o louvor da Tua glória, dirige nossas mentes e corações, usa nossas palavras e atitudes, a fim de que, através de nós, a glória do nosso Senhor Jesus resplandeça, e nós possamos testemunhar o Teu Evangelho, pregar a Tua palavra, sermos úteis, Pai, para alcançar pessoas com a salvação que há em Cristo e edificar, Senhor, os irmãos e irmãs, através da atuação do Teu Espírito Santo, que nos capacita com os dons, a fim de que nós possamos crescer juntos e também, Senhor, celebrar, adorar ao Senhor, termos o prazer da vida em Cristo, da amizade e da comunhão. Nós oramos e agradecemos sempre em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor cantando. Primeira música, um hino muito conhecido, tradicional da nossa fé cristã, vitorioso. Nós somos mais do que vencedores em Cristo. A vitória não é nossa, não acontece por nossa capacidade, pela nossa força. A nossa vitória vem do Senhor, a nossa vitória está em Cristo. Sempre vencendo, muito valoroso, Cristo Jesus, o Senhor, chefe bendito, chefe glorioso, em tudo Ele é vencedor, em no supremo guiando, com seu poder e valor, todos unidos avante, todos seguindo o Senhor. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Sempre vencendo, muito valoroso, Cristo Jesus, o Senhor, em suas hostes inumeráveis, todos com muito valor. Cristo que é o nosso monarca e tem a glória do Pai, sempre nos ama e nos guarda, sempre conosco Ele vai. Não é dos fortes a vitória,
mas os fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor, sempre vencendo, muito valoroso, Cristo Jesus, o Senhor. Reis e monarcas, príncipes fortes, buscam também seu favor. E humildemente lhe peço que me permita lutar. Só ao seu lado invencível quer minha vida findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Vamos cantar ainda Diante da Cruz, onde todos devemos estar, onde todos devemos viver, onde nós devemos nos reclinar, buscando graça, misericórdia, forças para viver. Ó Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas, estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor, tua mão me guia, eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está.
estarei seguro, pois sei me amas, pois sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Amém? É o que a Bíblia afirma no Salmo 139. O Senhor realmente nos sonda e nos conhece. E ainda assim, sabendo exatamente quem nós somos, conhecendo nossos pecados, nossos erros, nossas falhas, nossas motivações interiores, ainda assim, Ele nos ama. E por isso enviou Cristo ao mundo, e quando cremos no Evangelho, colocou o seu Espírito em nossos corações e nossas vidas, a fim de transformar o nosso coração, transformar o nosso interior, porque Ele nos ama. E como está escrito também em Romanos 8, nada nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Vamos ter o nosso tempo de intercessão, de oração. Estamos clamando a Deus diariamente por diversos irmãos e irmãs que estão enfermos, que estão enfrentando tratamentos médicos prolongados. E esta semana, na sexta-feira, a nossa irmã Dilase comunicou que o primo Zezé faleceu com a Covid-19, depois de dias difíceis de luta, né? 25 dias de internação, de dor. E irmão, irmã, nunca despreze o que está acontecendo conosco. Não pense que você pode sair de casa de qualquer forma. Não pense que você pode se comportar com a naturalidade anterior a março, fevereiro desse ano, porque a Covid-19 é uma doença que pode ser letal, pode ser fatal. No nosso país já estamos entrando na casa de 90 mil mortos, no mundo inteiro mais de 700 mil, é muita gente, é uma multidão. Geralmente só em guerra, num tempo tão curto, morre tanta gente assim, pela mesma razão, pela mesma causa. Então, você e eu não podemos ter medo de viver, nós não podemos deixar de fazer o que temos que fazer na vida, não podemos deixar de amar pessoas, de cuidar, de servir, mas nós temos que ter todo cuidado, toda precaução, porque se eventualmente você não adoecer, você não tiver sintomas severos contraindo o Covid-19, você pode repassar o vírus e, lamentavelmente, as pessoas em redor podem ter reações distintas. Diga, irmã Dilase. Fez 3 semanas que foi outro primo, tanto meu como desse de ontem. O José Orlando, né? José Orlando. Sim. Os dois mais ou menos na mesma idade. Eu já contei sobre um amigo meu, pastor, que em meados de abril, ele, um negacionista, coronavírus é história, não é verdade que pode matar tanto assim, e aos 45 anos, saudável, nunca teve qualquer histórico de problema respiratório, ele contraiu o Covid-19, depois de cerca de 14, 15 dias também faleceu. Foi muito rápido e angustiante, porque desde que constatada a doença, se a pessoa vai para o serviço hospitalar, ela fica em isolamento. Então, se a pessoa sai, nós damos glórias ao Senhor,
comemoramos e celebramos e a vida segue. Mas se a pessoa falece, são dias assim de intenso sofrimento, isolado, não se pode sequer despedir dos parentes, dos familiares, dos amigos. Então, irmão, irmã, sem pânico, nós sempre ensinamos aqui prudência, cautela. Isso é parte da nossa fé cristã, da obediência à palavra de Deus. Mas, irmão, irmã, sem estupidez, tá bom? Sem exageros. Não despreze os problemas que estão ao nosso redor. E desde que nós estamos neste mundo, tudo o que acontece com qualquer pessoa que está viva neste mundo também pode nos acontecer. Deus nos dá livramentos, Ele nos abençoa, mas isso não elimina as nossas responsabilidades. Então vamos fazer tudo o que está na nossa responsabilidade e depois disso pedir misericórdia ao Senhor, pedir que Ele nos guarde e nos proteja. Bom, também estamos em oração pelas nossas famílias. Os tempos são desafiadores. A família é a primeira, a maior e a melhor instituição criada por Deus para o ser humano e por isso ela é sempre atacada. A pandemia, com o isolamento social que muitos ainda estamos vivendo, trouxe novos desafios, porque a maior parte dos parentes, dos familiares em casa não estavam tão habituados a conviver por tanto tempo, e as convivências mais extensas podem trazer novos conflitos ou potencializar conflitos já existentes. A questão da vida não é se teremos ou não conflitos, mas como nós vamos lidar com eles. Os conflitos fazem parte da natureza humana, eles são inerentes, eles são pertencentes a nós. Então não queira viver uma fantasia de que você, irmão, irmã, nunca vai ter conflitos no lar, conflitos de relacionamentos. Todos temos. A questão é como tratamos os nossos conflitos, como nós os resolvemos. E aqui nós sempre ensinamos a proposta bíblica de enfrentar e de resolver conflitos. O exemplo de Cristo em cada um de nós, a prática da palavra, a submissão mútua, a honra mútua e também os imperativos da Bíblia em relação às autoridades, né? Eu não discuto com o presidente da República, embora eu discorde dele. Quando ele baixa um decreto, no final está escrito, cumpra-se. E se eu descumprir, eu estou violando um poder, uma autoridade, portanto, eu trago sobre a minha vida essa responsabilidade. Na família, no lar também, nós temos autoridades estabelecidas. Enfim, nós temos que viver, irmão, irmã, pedindo ao Senhor misericórdia para praticarmos a palavra no lar, para sermos homens e mulheres comprometidos com o Evangelho, que amam, que cuidam, que respeitam e também que perdoam, que suportam as cargas pesadas uns dos outros, para que as nossas famílias sejam realmente edificadas em Jesus. Estamos orando sempre pelo nosso país, e a situação não é exclusiva do Brasil, com a pandemia, com a crise econômica. No nosso caso, nós temos o agravamento da crise política. Também não é privilégio só nosso. Olha para a América do Norte, veja que a crise política também se instalou de uma maneira grave por lá, inclusive pelas eleições que acontecerão em novembro. Vivemos dias complicados e precisamos interceder a Deus por misericórdia e também rogar pelas nossas autoridades para que de alguma maneira os homens e mulheres que estão no poder, tanto no executivo quanto no legislativo, judiciário, no governo federal, nos governos estaduais e municipais, que essas pessoas que estão investidas em função pública de autoridade sejam de alguma maneira instrumentos de Deus para abençoar a população, para abençoar o nosso povo. Estamos também sempre orando pelos nossos irmãos e irmãs que estão nos campos missionários, pregando a palavra do Senhor, enfrentando dificuldades, limitações também de contato, de convívio, e além disso, com a privação da família, dos amigos, com uma crise financeira agravada, porque como muitos de nós perdemos trabalho, perdemos renda, então as ofertas que são destinadas a missões também caíram em todos os lugares. Mas quando lembramos dos nossos irmãos e irmãs missionários, nós também intercedemos e clamamos a Deus que use as nossas vidas, que nos capacite a sermos
mordomos, administradores dos recursos que Deus coloca em nossas mãos e que priorizemos o reino de Deus, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu sempre vou te desafiar isso, meu irmão, minha irmã, a ter uma vida altruísta, a ter uma vida de entrega sacrificial, como está escrito em Romanos 12, apresente a sua vida, o seu corpo, como sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor. Priorize o que é eterno, priorize o reino de Deus, priorize vidas transformadas pela pregação do Evangelho, vidas edificadas em Cristo Jesus. Vamos orar e clamar então ao nosso Senhor? Eu vou pedir por favor para a Ana para chegar aqui e fazer essa oração por nós. Enquanto ela chega, você, meu irmão, minha irmã, já esteja em espírito de oração. Vamos clamar juntos ao nosso Deus. Vamos chegar ao trono da graça. Santo Deus e eterno Pai, te dou graças, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos deu, que o Senhor esteja cuidando, Senhor, das nossas vidas. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós sabemos que não está fácil, Senhor, cada dia pessoas morrendo, pessoas sem trabalho, meu Deus, mas o Senhor está cuidando de nós, ó Pai. Abençoa-nos em tudo, Senhor. Abençoe esse culto que estamos tendo. Que o Senhor esteja sempre do nosso lado, ó Pai, nos dando força, meu Deus, porque a cada dia enfrentamos coisas que é só o Senhor para nos ajudar, ó Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. Cuide de cada um, ajuda-nos, Senhor, a nós carregarmos as nossas cargas e ajudar o nosso próximo, Senhor, com as cargas deles também, Senhor. Tem misericórdia, nos ajude, esteja sempre conosco, cuidando de nós, Senhor. Dê força a cada um e que nessa manhã, Senhor, pessoas venham se render aos seus pés, pessoas venham se arrepender dos seus pecados, ó Pai, e venham entregar suas vidas ao Senhor Jesus. Que o Senhor venha trabalhar nesses corações, ó Pai. Tem misericórdia, Senhor, nos ajuda. Eu peço, te agradeço por tudo, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos meditar na palavra do Senhor, segundo livro das Crônicas, Crônicas dos Reis, e aqui em questão, Reis de Judá, capítulo 26. Nós vamos fazer a leitura de todo este capítulo. A exposição vai ser panorâmica, tá bom? Eu não vou ficar versículo por versículo como de costume, porque senão a gente só sai daqui amanhã no final da noite. Mas, através deste capítulo das Escrituras Sagradas do Antigo Testamento, quero desafiar você, irmão, irmã, a pensar numa vida de fidelidade, do início ao fim. Os capítulos 24, 25 e 26 de 2 Crônicas contam a história de 3 reis que começaram bem, mas terminaram mal. E nós devemos começar bem e terminar bem. Quando nós falamos da questão de começo e fim, e principalmente nas relações espirituais, no nosso andar e viver diário com Deus e com o próximo, é muito comum nós encontrarmos no Novo Testamento exortações. Por exemplo, Gálatas 5, versículo 7, vocês corriam bem, vocês começaram muito bem. Quem foi que impediu vocês de continuarem obedecendo a verdade? Apocalipse capítulo 3, ou melhor, capítulo 2, quando o Senhor Jesus dita uma carta para João, para ser enviada aos cristãos de Éfeso, e o Senhor Jesus conhece as obras de todos eles, parabeniza pela sua fidelidade, pela sua ortodoxia, pelo seu serviço, mas o Senhor Jesus faz um alerta: eu tenho contra vocês, que vocês perderam o primeiro amor, que vocês não estão mais com todo fervor, com toda fidelidade,
com toda a devoção. Vocês não estão mais com a motivação correta. Vocês fazem o que é certo, mas não pelos motivos corretos. O amor a Deus acima de tudo e ao próximo não era mais o que levava aqueles irmãos, aquela igreja a agir. Então, através das Escrituras, nós vemos com certa frequência a história de pessoas que estão numa aliança com Deus e que começam muito bem, que são fiéis, que desenvolvem uma carreira vitoriosa e que em algum ponto, em algum momento da história, a motivação do coração muda. E, portanto, a maneira de agir, o comportamento, a forma de viver também muda. E acontece, então, um fracasso, uma queda. Quero te desafiar, então, meu irmão, minha irmã, neste dia, a observarmos a palavra do Senhor, para começarmos bem, progredirmos bem e terminarmos bem, para a glória do nosso Deus. Segundo Crônicas 26, então todo o povo de Judá proclamou o rei a Uzias, de 16 anos de idade, no lugar de seu pai Amazias. Amazias terminou o reinado fora do trono. Ele começou bem e não terminou bem. O seu filho Uzias passou então 10 anos como regente, ou seja, como governador em lugar do rei, o seu pai, que não podia mais ocupar o trono. Foi ele, Uzias, no versículo 2, que reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias descansou com seus antepassados. Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Uma pausa, 52 anos de reinado, bastante tempo. Mas estes 52 anos envolveram tanto a regência, o seu governo, durante a vida do seu pai, que era o rei. Ele tinha a posição de monarca, mas não estava exercendo o governo. Então nós temos ali uma espécie de primeiro-ministro. O rei era o chefe de estado. O príncipe Uzias era o chefe de governo. Depois que o seu pai morre, ele assume efetivamente o trono e permanece por mais 42 anos, 52 anos. Olha, é muito mais do que alguns de nós temos aqui de vida, não é? A média de nós aqui, pelo que eu estou vendo hoje, não chegamos aos 50 anos, queira Deus que possamos ultrapassar, mas este homem, Uzias, viveu isso como rei. Vamos seguir a leitura no versículo 5. E buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Ele saiu à guerra contra os filisteus e derrubou os muros de Gate, de Jabne e de Asdod. Depois reconstruiu cidades próximo a Asdod e em outros lugares do território filisteu. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que viviam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas pagavam tributo a Uzias e sua fama estendeu-se até a fronteira do Egito, pois havia se tornado muito poderoso. Uzias construiu torres fortificadas em Jerusalém, junto à porta da esquina, à porta do vale e no canto do muro. Também construiu torres no deserto e cavou muitas cisternas, pois ele possuía muitos rebanhos na Cefelá e na planície. Ele mantinha trabalhadores em seus campos e em suas vinhas, nas colinas e nas terras férteis, pois gostava da agricultura. Uzias possuía um exército bem preparado, organizado em divisões de acordo com o número dos soldados, convocados pelo secretário Jeiel e pelo oficial Maacéias, sob o comando de Ananias, um dos oficiais do rei. O total de chefes de família no comando dos homens de combate era de 2.600. Sob o comando deles havia um exército de 307.500 homens treinados para a guerra, uma força poderosíssima que apoiava o rei contra os seus inimigos.
Uzias providenciou escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e atiradeiras de pedra para todo o exército. Em Jerusalém construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres e nas defesas das esquinas, máquinas que atiravam flechas e grandes pedras. Ele foi extraordinariamente ajudado e assim tornou-se muito poderoso, e a sua fama espalhou-se para longe. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. O sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. Eles o enfrentaram e disseram: não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes, os descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus, o Senhor. Uzias, que estava com um incensário na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se e indignou-se contra os sacerdotes. E na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso no templo do Senhor, surgiu lepra em sua testa. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes viram a lepra, expulsaram-no imediatamente do templo. Na verdade, ele mesmo ficou ansioso para sair, pois o Senhor o havia ferido. O rei Uzias sofreu de lepra até o dia em que morreu. Durante todo esse tempo, morou numa casa separada, leproso e excluído do templo do Senhor. Seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo. Os demais acontecimentos do reinado de Uzias, do início ao fim, foram registrados pelo profeta Isaías, filho de Amós. Uzias descansou com seus antepassados e foi sepultado perto deles, num cemitério que pertencia aos reis, pois o povo dizia: ele tinha lepra. Seu filho Jotão foi o seu sucessor. Bem, é uma narrativa, uma história acontecida no século VIII antes de Cristo, portanto estamos tratando de fatos de quase 2.800 anos atrás, mas que expõem o problema do coração humano, que expõem a nossa natureza. São narrados fatos que demonstram como é a maneira de agir do coração humano normal e natural. A história não precisa de muitos comentários, porque ela é fácil de ler e fácil de entender. Eu não preciso explicar para você. Apenas vamos fazer algumas observações históricas e também analisar e meditar nos fatos narrados para tirar ensinamentos para as nossas vidas. Uzias foi um rei poderoso de Judá. Ele conseguiu ser tão forte, ele conseguiu crescer tanto, ele tornou-se tão poderoso que o povo certamente ficou rico, o país cresceu e se desenvolveu muito, e aqueles que liam a história certamente o compararam ao seu antepassado Salomão. Nunca houve um rei na história de Israel e Judá como Salomão, mas nos dias de Uzias, o rei foi tão poderoso, tão forte, ele foi um conquistador, ele fez guerras em redor e conseguiu sujeitar os inimigos. Ele conseguiu construir cidades, ele conseguiu edificar muros, fazer torres de vigia, ele conseguiu investir na agricultura. O texto bíblico diz que ele gostava da agricultura, que ele era amigo da agricultura. Ele conseguiu aumentar a produção dos rebanhos, ele cavou cisternas, ele facilitou a vida do povo. E ele tornou-se, de acordo com o texto sagrado, poderosíssimo. O povo de Judá não via essa glória há bastante tempo. E o texto diz que Uzias, ele buscou ao Senhor
de todo o seu coração. Versículo 4 diz que ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Nós não sabemos quem é esse Zacarias. Certamente não é o profeta menor do Antigo Testamento. Zacarias era um nome comum naquela antiguidade, naqueles dias. E certamente tratava-se de um homem piedoso, de um homem temente a Deus. Isso aqui já nos traz uma informação, irmãos, e também uma lição prática para as nossas vidas, muito importante. Você e eu precisamos de pessoas que busquem ao Senhor, de pessoas que andam com Deus, de pessoas que têm o conhecimento e a experiência com o Senhor, para nos ajudar, para nos influenciar a também temermos ao Senhor e andarmos no caminho do Senhor. Uzias andou na presença de Deus, fez o que era reto aos olhos do Senhor durante os dias em que ele conviveu com Zacarias, porque provavelmente este homem faleceu. E alguém vai dizer assim: a fé de Uzias não era legítima, ele obedecia porque estava do lado de Zacarias, ele obedecia porque Zacarias o instruía, Zacarias dizia a ele o que ele devia fazer. E sim, nós temos aí um caso de uma fé que não é madura, nós temos o caso de um homem que não estava com todo o seu coração aplicado em conhecer e viver para a glória de Deus. Mas isso também reforça, irmão e irmã, a verdade de que nós, seres humanos, somos influenciadores e também influenciáveis. Já ouviu aquele velho ditado, né? Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Bom, o texto de Provérbios que nós meditamos bastante no início desse ano, nos 40 dias de oração, fala que nós nos tornamos semelhantes, nós tornamos parecidos, nós somos imitadores das pessoas com quem nós convivemos. Por isso, quem anda com sábio também torna-se sábio. Mas o que acontece com quem anda com tolo? Quem anda com depravado? Quem anda com usuários de entorpecentes? O que acontece com pessoas que andam com roubadores, com pessoas que furtam, com pessoas desonradas? O que acontece com pessoas assim? Nós tanto influenciamos quanto somos influenciados. Então é muito importante andarmos com Deus e termos também a sabedoria do Senhor para vivermos com pessoas interessadas em andar com Deus. Porque as nossas amizades, as pessoas que fazem parte do nosso convívio, elas exercem influência em nossas vidas. Nós sempre queremos pensar em nós. Eu olho para mim mesmo e digo: eu sou o influenciador. Eu convivo com você e eu não assimilo o teu comportamento, eu transfiro o meu comportamento. Nós presumimos muito de nós mesmos, não é? Nós dizemos assim: eu tenho opinião formada, eu sou decidido, eu sou forte, eu sou capaz de andar no meio das pessoas e de não me misturar, de não me tornar como elas. E de verdade, isso é uma prova de que, além de influenciado, você é estúpido, você é arrogante, você pensa acerca de si mesmo muito além do que você é. E é comum isso para a nossa natureza humana. Eu não sou diferente. É por isso que a palavra de Deus, viva e eficaz, ela penetra até o mais profundo da nossa alma, para mostrar quem realmente nós somos. Ela é um espelho que, quando eu olho, mostra quem realmente eu sou. E a Bíblia diz que eu sou um homem, um ser humano normal, natural, pecador, caído, que meu coração é enganoso, terrivelmente perverso, que eu preciso desesperadamente de graça, de misericórdia de Deus, e que as pessoas que estão ao meu redor influenciam profundamente minha vida e minha conduta, e que por isso eu devo buscar a Deus de todo o coração, eu devo ter intimidade, um relacionamento profundo com o Senhor, para ser influenciado por Deus através da sua palavra. E para isso também, como eu preciso de Deus, eu preciso de outras pessoas. Eu preciso de irmãos e irmãs, de amigos e amigas que também buscam ao Senhor, que querem andar com Deus, para que essas pessoas me fortaleçam, me ajudem.
Logo reafirmo algo que você ouve de forma recorrente aqui na IBJ: pessoas precisam de Deus e pessoas precisam umas das outras. Então, enquanto Uzias conviveu com Zacarias, a influência deste homem levava o rei a amar ao Senhor, a andar no caminho do Senhor, a viver de uma maneira que agradava a Deus. E isso fez com que ele se tornasse poderoso. O texto sagrado afirma que enquanto ele viveu desta maneira, seguindo a palavra do Senhor, obedecendo a lei de Deus, ele foi vitorioso. Deus o abençoou. E o abençoou de maneira enorme, generosíssima. Ele se tornou um vitorioso na sociedade, ele trouxe riqueza para o povo, através da agricultura, através da pecuária, através da descoberta de novos lençóis freáticos, para trazer água para a população, melhorar a vida daquelas pessoas. Ele se tornou poderoso na esfera militar, ele teve um exército valoroso, ele desenvolveu instrumentos de guerra, ele equipou aquele exército, e o texto que nós acabamos de ler diz que aquela era uma força poderosíssima que apoiava o rei contra os seus inimigos. Versículo 13. Ele também se tornou um benfeitor que protegeu o povo. Ele foi um engenheiro, ele desenvolveu novos equipamentos para a guerra. Ele foi inteligentíssimo e assessorado por pessoas que usaram o conhecimento, que usaram a ciência, que desenvolveram projetos ousadíssimos para a época, para aqueles dias, a fim de proteger o país, de proteger os cidadãos. Então você vê que este homem devia ser aclamado, ele devia ser elogiado, ele devia ser respeitado, e ele tinha certamente a veneração do povo, como devia ser, correto? Qual foi o problema de Uzias? Depois que ele conseguiu tanto poder, depois que ele conseguiu tantas conquistas, depois que ele foi tão vitorioso, depois que ele conseguiu tanta riqueza, tanto dinheiro, tanto progresso, o seu coração se orgulhou. É o que diz o versículo 16. Depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Em algum ponto, depois de todas estas conquistas, o rei Uzias certamente pensou no seu coração: tudo isso aconteceu porque eu sou um homem capaz. Eu sou um rei inteligente. Eu sou um líder qualificado. Eu sou uma pessoa habilidosa. A minha conquista veio do meu poder. Foi a minha capacidade, foi a minha destreza, foi certamente a minha maestria de governar que provocou todo esse progresso que nós aqui estamos vendo. De modo que ele passou a usurpar, ou seja, ele quis ocupar o lugar, não apenas no trono, porque ele já era o rei, mas no coração das pessoas, como o grande personagem, como o grande poder, como o homem profundamente influente, poderoso, conquistador, que devia ser respeitado, venerado, talvez até adorado pelas pessoas como Deus. E ele faz isso querendo comunicar piedade. Ele entra no templo, ele quer queimar incenso ao Senhor, uma prática ritual que estava na lei de Moisés, mas uma prática que era restrita aos sacerdotes. E aqui, irmão e irmã, tem também algo importante para nós notarmos. Deus deve ser adorado de acordo com a sua vontade, não de acordo com o meu e com o teu querer. Deus deve ser adorado e engrandecido como Ele estabeleceu na sua palavra, não como nós temos vontade de fazer. Nossas igrejas tradicionais, as igrejas históricas, conservadoras, sempre usaram um documento antigo da igreja, o Didaquê, que foi escrito no 2º século da nossa era cristã,
e tinha e tem nesse documento antigo, que não é inspirado, mas que foi muito útil na história da igreja, e o é até hoje, o princípio regulador do culto. Ou seja, quando nós nos reunimos para celebrar ao Senhor, como deve ser essa celebração? E por esse princípio regulador do culto, nós entendemos que a celebração a Deus, o culto a Deus, o serviço que nós prestamos ao Senhor, a nossa maneira de viver para adorar ao nosso Deus na pessoa de Jesus Cristo, deve ser de uma maneira que está escrito nas Escrituras. Nós devemos fazer para Deus o que Deus nos mandou fazer para Ele. Nós não devemos ficar aquém, nós não devemos fazer menos, nós não devemos viver abaixo de como Deus nos orienta pela sua palavra a viver, mas nós também não podemos ir além, porque indo além nós estamos pecando contra o Senhor. Então, por exemplo, no culto público que você e eu podemos ver, que as igrejas do Novo Testamento prestavam ao Senhor. Paulo, apóstolo, foi usado pelo Espírito Santo para doutrinar, para ensinar a igreja cristã. E era essa função apostólica, servir como colunas desse grande edifício espiritual que é a igreja, correto? O que o culto do Novo Testamento tem como preceito nas Escrituras? O que deve ser feito no ajuntamento, na reunião do corpo vivo de Cristo, para a glória de Deus? O que Deus requer de nós? Ele requer que nós tenhamos comunhão com Ele, uns com os outros, correto? Ou seja, relacionamentos fraternos. Ele quer que através do culto nós louvemos a Deus. E o louvor aqui não é só cantar música, mas é uma atitude de coração de agradecer e engrandecer ao Senhor, porque Ele é digno, correto? Fazemos isso com a música, mas fazemos isso também através de nossas demais expressões verbais. E muito mais do que uma expressão verbal, o louvor é uma atitude de coração. Também a Bíblia fala que o culto público no Novo Testamento sempre tinha oração, ou seja, todos juntos invocarmos ao Senhor, tanto para prestar ação de graças, quanto também para clamar, interceder. A oração deve ser parte do culto, do serviço que nós prestamos a Deus, do nosso ajuntamento, da nossa celebração. E a pregação da palavra, o ensino das Escrituras. Ora, a igreja sempre se reunia. E se você pega Atos 2, Atos 4, você vai ver que os cristãos permaneciam firmes na doutrina dos apóstolos. Paulo, quando escreve as suas cartas, ele escreveu, por exemplo, aos Colossenses: irmãos, eu ordeno vocês que essa minha carta seja lida, e que a carta que foi enviada para os irmãos de Laodiceia também seja lida lá. E depois vocês de Colossos leiam a carta que foi enviada aos laodicenses, e os laodicenses devem também ler a carta que foi enviada a vocês de Colossos. A palavra de Deus era, portanto, lida, explicada, a fim de todos os irmãos e irmãs da fé serem fortalecidos espiritualmente, serem edificados, e por isso servirem mutuamente uns aos outros, todos crescendo no conhecimento de Deus, na prática da palavra de Deus, para juntos vivermos para a glória de Deus. A pregação, portanto, tinha a função de ensinar, de fundamentar a vida, de ser o agente de poder, de transformação do Espírito Santo da nossa alma, do nosso eu interior. E a Bíblia diz, especialmente nas palavras de Jesus, Evangelho de João, capítulo 4, que toda essa celebração, que todo este culto, essa maneira de viver, especialmente no ajuntamento, na reunião do povo de Deus, deve ser feito em espírito e em verdade. Então, não significa que no culto nós não tenhamos expressões físicas, porque nós temos. E Deus não trata com o indivíduo em compartimentos. A média do cristianismo brasileiro divide o ser humano em corpo, alma e espírito, correto? Então, a média do cristianismo brasileiro tradicional, conservador, também diz: o culto é espiritual, porque ele deve ser feito em espírito e em verdade. Se o culto é espiritual, você anula tudo que é emocional e tudo que é físico.
Irmão, você já tentou separar teu espírito do teu corpo? Ora, nós somos uma integralidade de ser. Deus olha para nós como todo. E claro, o culto é espiritual, mas a nossa vida é espiritual no todo também. Lembra de Romanos 8:2? Porque a lei do Espírito e vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Ou nós andamos em espírito, ou nós andamos na carne. Mas andar em espírito não significa anular as manifestações físicas do corpo, nem tampouco sufocar as emoções. Andar em espírito significa glorificar a Deus de todo o coração através da totalidade da nossa vida, mesmo nossas expressões físicas e também a expressão das nossas emoções. Tudo deve ser para a glória de Deus. Cientes disso, olha o que aconteceu com o rei Uzias. Deus estabeleceu no Antigo Testamento uma forma de ser glorificado, uma forma de ser honrado. Deus estabeleceu quem deveria fazer os sacrifícios, quem deveria apresentar-se diante do altar do Senhor para queimar incenso. Não adianta dizermos: Senhor, o que eu estou fazendo, faço de todo o coração, então aceita. Se nós estamos desobedecendo a palavra de Deus, se nós estamos desobedecendo as ordens do Senhor, não importa se estamos fazendo isso com a melhor das intenções, nós estamos errados, nós estamos em pecado. Alguma dúvida? Algum questionamento semântico? Alguma argumentação retórica contrária? Alguma filosofia para contrapor isso daqui? Gente, é beabá, é uma coisa muito simples. Eu sou chefe de uma repartição pública, eu tenho responsabilidades, eu tenho que fazer decisões que são inerentes, que são próprias da minha função. Então eu digo: façam dessa maneira. Quem fizer diferente está acertando ou errando? Ora, a autoridade está comigo, a responsabilidade é minha. Quem faz diferente do que eu estou falando está prevaricando, está tendo uma conduta de insubordinação, está tendo uma conduta imprópria, errada, está desacatando uma autoridade, correto? Então Deus estabeleceu que os sacerdotes, os descendentes de Arão, deveriam oferecer o incenso, deveriam queimar o incenso, mas o rei Uzias estava tão cheio de si, ele estava tão certo de que tudo o que aconteceu na sua vida e no seu país foi fruto da sua capacidade, que ele quis então usurpar a competência, que ele quis ocupar o lugar dos sacerdotes, que ele se achou no direito de dizer para Deus como as coisas deviam ser. Ele sabia muito bem, o Senhor estabeleceu isso para os sacerdotes, mas ele foi lá então de peito aberto e falou: eu também posso fazer isso, porque eu sou um bom homem, porque eu sou inteligente, porque eu sou capacitado, porque tudo que esse país está vivendo de bom dependeu de mim. E de verdade, esse orgulho estava usurpando a glória de Deus. O texto sagrado afirma que ele foi bem sucedido porque Deus estava com ele. Não era a sua capacidade, era a sua fidelidade que trouxe vitórias. E esse princípio continua válido em nossas vidas. Não é a nossa capacidade, não é a nossa intelectualidade, não é o nosso poder humano, não são as nossas qualificações que trazem vitória para a vida, é a nossa fidelidade em amar, em obedecer, em viver para a glória de Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Amém. Porque do contrário, nós estamos querendo ocupar o lugar de Deus, nós queremos dizer para Deus como as coisas devem ser. E esse é o pecado cometido por Satanás, o diabo. Exatamente o oposto do exemplo de Jesus que nós vemos em Filipenses. O diabo quis ocupar o lugar de Deus. Ele encheu seu coração de orgulho e queria sentar-se no trono do Senhor. Ele queria o lugar de Deus. O orgulho provocou o quê? A queda. E não é o que as Escrituras mostram através das suas páginas? Provérbios afirma isso textualmente: a soberba precede a queda,
A altivez de espírito arruína. E meu irmão, minha irmã, como nós somos inclinados ao orgulho. Até mesmo quando estamos em situação desfavorável, olhamos para nós mesmos e dizemos: você é melhor que o outro. Olhamos para o espelho e dizemos: você é mais bonito, você é mais competente, mas você é injustiçado. A vida, o mundo não está sendo correto contigo, ó espelho. Falamos isso para nós mesmos, não é? Os nossos fracassos não acontecem por incompetência nossa, é tudo culpa dos outros, porque o mundo não nos merece, nós somos bons demais para as outras pessoas, não é? Eles estão tão abaixo de nós, eles estão tão abaixo de mim, não é espelho, é uma conversa de louco. E o exemplo de Jesus, sendo Ele o próprio Deus, não teve por usurpação, ou como algo que devia se apegar, o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. É este o exemplo que nós devemos seguir. Enquanto o rei tenta invadir o templo e oferecer o incenso, nós temos aqui o relato, a partir do versículo 20, que o sumo sacerdote Azarias e outro sacerdote, 80 homens, e homens aqui honrados, homens corajosos, no versículo 17, sacerdotes do Senhor, enfrentaram o rei. Você pode ser muito poderoso, você pode ser muito forte, você pode ser muito competente, você pode ser muito qualificado, nós temos todo o respeito por você, mas você está pecando contra Deus. Você está no lugar que não deveria estar, você está usurpando uma função que Deus não designou para você. Você está desobedecendo a Deus, você está desonrando o Senhor, e o Senhor não vai te abençoar. Você não vai ser próspero agindo dessa maneira. E que fez o rei Uzias? Enfrentou aqueles homens. Mas então o texto bíblico diz que Deus o feriu. Apareceu lepra na sua testa. O próprio rei Uzias sentiu que Deus o ferira. Então ele não precisava mais dos sacerdotes que impedissem ele de se aproximar do altar de Deus. Ele próprio estava ansioso para sair dali. E como resultado, a lepra, no Antigo Testamento, ela era vista sempre como consequência de pecado. Uma doença provocada quando alguém, de maneira orgulhosa, de maneira arrogante, lutava contra Deus. A lepra era vista como uma doença através da qual Deus mais punia, envergonhava e humilhava alguém. Uzias então passou a ser leproso, e como consequência, ele viveu todo o restante da sua vida, isolado, sozinho, longe do trono. Da mesma maneira como ele foi regente do seu pai Amazias, seu pai era o rei, mas não podia ocupar o trono, então ele governava no lugar do pai, o rei. Da mesma maneira como ele fez com seu pai, o seu filho Jotão agiu com ele. Sentou-se no trono, no lugar do seu pai, e embora seu pai Uzias fosse rei, quem governava toda a nação era Jotão, o príncipe. E sabe o que aconteceu com Judá? Enquanto Jotão, o príncipe, foi o regente, você acha que o país empobreceu? Você acha que não continuou tendo progresso tecnológico, social? Você acha que os inimigos começaram a prevalecer? Porque o rei Uzias não estava mais, não apenas como chefe de Estado, mas também como chefe de governo? Você acha que houve retrocesso? Não. O país continuou prosperando, a nação continuou progredindo, porque a nação progredia, o reino progredia, o homem que estava no trono progredia, não porque ele era, mas por sua devoção e fidelidade a Deus. Então, neste dia, meu irmão, minha irmã, através desta palavra, eu quero que o Espírito Santo desafie você a ter uma postura de fidelidade a Deus. Nós devemos começar bem. Uzias começou o seu governo temendo ao Senhor,
Muito disso por conta da influência de Zacarias, um homem piedoso que andava com Deus e também o ajudava a andar com o Senhor. O que eu quero dizer, meu irmão, comece bem, viva para a glória de Deus, seja fiel ao Senhor, obedeça às Escrituras Sagradas, viva na palavra de Deus, amém? Cerque-se de pessoas que buscam a Deus de coração, tenha conselheiros, amizades espirituais, com pessoas que estão andando na verdade, que testemunham da verdade, que são piedosas. Tem muita gente que age como o filho de Salomão, o Roboão, se aconselha com tolos. E olha, se quem anda com sábio torna-se sábio, o mesmo acontece com quem anda com tolo, com quem anda com louco, com quem anda com gente que não tem bom senso. Meu irmão, minha irmã, entenda que a vida e todo o bem que nos acontece é uma dádiva, é um presente que Deus nos dá. Não é uma conquista pela nossa capacidade, pelo nosso poder. Tudo é concedido por Deus. Então ande com fidelidade e com humildade diante do Senhor. Lembra-se de Tiago 4:8 e 1 Pedro 5:8? Humilhem-se, pois, diante da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Tiago 4:10, na verdade. Humilhem-se diante do Senhor e Ele vos exaltará. Meu irmão, minha irmã, devemos começar bem, mas devemos continuar bem, e devemos também terminar a nossa carreira, terminar a nossa vida para a glória de Deus bem. Como nós conseguimos isso? Fidelidade à palavra de Deus, humildade no nosso viver diário. O reconhecimento do poder, da soberania de Deus, é pela bênção dele que nós somos vitoriosos. E dessa forma, nós exaltamos ao Senhor, glorificamos ao seu santo nome, e podemos concluir para a glória de Deus. No caso de Uzias, nem o seu sepultamento foi honrado de maneira plena, porque ele viveu os últimos anos de sua vida leproso. Ele não pôde ser enterrado no túmulo dos reis. O orgulho é devastador, o orgulho destrói a vida, o orgulho é um pecado contra Deus e contra o próximo. Meu irmão, minha irmã, sejamos fiéis ao Senhor, sejamos humildes para a glória do Senhor. Vamos começar bem. Deus em Cristo é que realiza a sua obra em nossas vidas. Vimos ao longo da semana nas pregações em Filipenses que é Deus quem opera em nós tanto querer quanto realizar segundo a sua boa vontade. Jesus Cristo, nosso Senhor, é o autor e o consumador da nossa fé, amém? Não é o que diz Hebreus 12:2? Nós começamos em Cristo, nós começamos pela fé, nós somos salvos e libertos dos nossos pecados pela graça. É pela graça e com essa fé que nós devemos seguir a vida até o dia de nos encontrarmos com o Senhor, fiéis e humildes para o nosso Deus. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela Tua palavra viva e eficaz. Ajuda-nos, Senhor, a compreender e a colocá-la em prática para a glória do Teu nome em cada um de nós. Pedimos, Pai, misericórdia. Não podemos ser fiéis, Senhor, pela nossa própria iniciativa. E não obstante, temos a responsabilidade de escolher, de decidir pela fidelidade. Sabendo que quando fazemos esta decisão, essa escolha, o Senhor intervém, dirige os nossos passos para andarmos com segurança na Tua luz, no Teu caminho. Pedimos, Pai, a Tua bênção também para sermos pessoas humildes, que reconhecem Tua soberania, Teu poder excelso, e que entendem a vida como dádiva, não como conquista, que entendem, Senhor, que a bênção vem da Tua mão, e que o progresso, a capacidade, as vitórias que nós alcançamos na vida, não são, Pai, pela nossa capacidade, pelo nosso poder, mas pela boa mão do Senhor.
Ajuda-nos a viver com fidelidade e com humildade. Ajuda-nos, Senhor, como o Senhor começou a boa obra em nós, aperfeiçoa essa obra até o dia de Cristo, fazendo-nos fiéis e humildes. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.